Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, itinerário em preparação para Pentecostes, meditando sobre cada um dos dons do Espírito Santo, chegamos hoje ao dom da fortaleza. De modo breve, a definição do dom da fortaleza é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos empenharmos em viver uma vida cristã, em vivermos uma vida santa. Por isso, 2 coisas nos ajudam para que tenhamos consciência desse dom em nossa vida. A primeira delas, nos empenharmos por grandes ideais, nos empenharmos em viver as virtudes humanas e cristãs. Ainda quando nos custa, ainda quando se torna difícil, nós queremos perseverar na busca da verdade, do bem, da justiça. Que nós possamos ter esta fortaleza em gastar a nossa vida pelos grandes ideais. O segundo aspecto, a paciência. Se nós nos esforçamos em viver as virtudes, precisamos ter a fortaleza que vem do Espírito Santo, para que nós pacientemente possamos nos empenhar em perseverar no bom caminho. Não fazer por um tempo apenas, mas sermos perseverantes e pacientes até o fim. Um dos modos da paciência é o martírio, a capacidade de dar a vida por Cristo e jamais negar a Cristo, jamais negar a nossa fé. Ou seja, o martírio é o exemplo máximo da fortaleza, daquele que de fato está imerso em Deus, que prefere perder a sua vida do que obedecer aos homens. Por isso, recordemos de alguns mártires brasileiros, sobretudo os mártires de Cunhaú, no Rio Grande do Norte. 2 padres, juntamente com vários leigos, Padre André de Soveral e Padre Ambrósio Ferro, que no século 17, 1645, foram martirizados por calvinistas holandeses. Enquanto celebrava a Santa Missa, eles invadiram a igreja e mataram o padre e também os leigos, mulheres, homens, crianças que ali estavam. Por isso, eles deram a vida por Cristo. E quais foram as últimas palavras daqueles que deram a vida por Cristo? Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Morreram com os nomes de Jesus nos lábios. Exemplo para nós. Que nós possamos também ter uma fortaleza de fé, uma fortaleza moral, para também enfrentarmos o martírio, se necessário for.
Mais recente, em 1931, a jovem Albertina Birkenbrock, em Santa Catarina, imitando Santa Maria Goretti, preferiu morrer do que ter violada a sua castidade, a sua pureza. Esse martírio grita aos nossos olhos, pois um tempo marcado por tanta vulgaridade, um tempo marcado onde tudo parece sexualizado. Alguém morrer para defender a castidade parece loucura aos olhos do mundo, mas essa deve ser a nossa fortaleza. Preferir morrer do que ter ofendida a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Mas, olhando para os santos, para aqueles que foram martirizados, parece algo distante de nós. Parece que nós talvez não tenhamos a ocasião de passar por situações semelhantes para que nós possamos ter provada a nossa fé. Por isso também nós precisamos compreender que a fortaleza que vem do Espírito Santo leva-nos a ser pacientes também nas situações mais simples do dia a dia. Uma mãe ser paciente com os filhos, uma professora ser paciente com os alunos rebeldes, torna-se também um ato de virtude que vem da fortaleza que o Espírito Santo nos dá. Quando nós também somos capazes de viver a castidade num mundo tão marcado pela vulgaridade. Uma jovem moça que vai numa balada, numa festa, mas não se entrega ao álcool, não se entrega a ficar com esse ou com aquele, mas mantém firme a sua pureza. É um ato heróico, é um ato de fortaleza. Também um bom político, um bom profissional, um bom fiscal da Receita, um bom gerente de lojas, tantos profissionais que têm a capacidade de ter fortaleza para negar acordos desonestos, propinas. Seja o Espírito Santo que fortalece também essas pessoas para que no ambiente no qual estão possam dar um testemunho de Cristo, dar um testemunho da sua fé. É a fortaleza do Espírito que faz com que essas pessoas não se embrenhem por caminhos contrários àquilo que o Senhor nos propõe. Pensemos também no outro exemplo. Quantas vezes a nossa fé é atacada, a igreja ridicularizada, mas nós precisamos manter firme a nossa paciência, sem agressividade, mas com toda a coerência da fé, e explicar às pessoas que nos questionam, que querem zombar de nós, os princípios da fé. Ou seja, tantos exemplos no nosso cotidiano que nós enfrentamos aqui e acolá, mas que nos ajudam a viver a fortaleza que o Espírito Santo nos dá. Pois se não estivermos imbuídos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós não seremos capazes de sermos pacientes, não seremos capazes de viver a castidade, não seremos capazes de negar uma proposta desonesta, não teremos a docilidade necessária para explicar os fundamentos da fé. Ou seja, que nós possamos pedir ao Divino Espírito Santo que venha e fortaleça a nossa vontade firme de fazer o que o Senhor nos pede. Por isso nós precisamos também recordar que a fortaleza que vem do Espírito Santo também nos leva a querer constantemente aperfeiçoar a nossa busca da santidade. Quando nós somos fortes, não por nós mesmos, ou seja, é Deus que nos fortalece, a sua graça. A graça de Deus dá-nos esse empenho. Nós conseguimos levantar na hora determinada. Nós não teremos preguiça. 5 minutos a mais 5, mais 5. Quando vê, perdeu a hora. Gosto muito disso. São José Maria Escrivá ensinava: precisamos ter o minuto heróico. Se coloquei o despertador para tal hora, é naquela hora que eu levanto. Eu não posso ter aquela preguiça, aquela moleza, aquela vergonhice de mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Tem gente que fala assim: ah, padre, eu coloco 5h30, porque vai 5h35, 5h40, 5h45, até chegar às 6 horas, que aí eu penso que eu tenho muito tempo para dormir.
Olha que loucura. Levanta logo e pronto. Aí a gente pensa, se eu não sou capaz de no primeiro instante do meu dia ser forte o suficiente, como eu seria ao longo do dia? Aquele que vai se arrastando, se arrastando. Por isso, o minuto heróico, que nós possamos praticar. É 6 horas, é 6 horas. É 6:10, é 6:10. Não tenha essa preguiça. Segundo, outro modo de viver é a fortaleza. Concluir bem, concluir com perfeição um trabalho. Ainda que esteja cansado, concluí-lo bem. Porque muitas vezes, quando nós estamos descansados, no início, fazemos com uma certa perfeição. De repente, quando nós estamos ali, mais cansados, queremos terminar logo e começamos a fazer pelas coxas. Mais ou menos, um trabalho meia boca. Não. Começar e concluir bem. Isso é coisa de quem quer viver a santidade. Não apenas começar bem, concluir bem também, ainda que cansado, o nosso trabalho. É fortaleza que vem do Espírito Santo. Precisamos também ter a fortaleza de sair à mesa com um pouco de fome. Muitas vezes nós gostamos tanto daquela refeição, aquele almoço, aquele jantar está tão gostoso, que a gente quer comer um pouco mais, mas preciso sentir fome um pouquinho. Eu não posso sair abarrotado, comigo a um padre. É assim que dizem. Comigo a um padre. Porque comeu demais. Coisa que nem é verdade. Depois, outro exemplo de fortaleza. Comer o que não gosta. Insisto muito nisso. Uma boa penitência para forçar-nos a sermos fortes é também comer aquilo que nós não gostamos. Nós precisamos aprender isso. Porque muitas vezes nós tornamos manhosos, mimados. Não gosto, não quero. Menina é dono disso. Você gosta de tal coisa? Não, não gosto. Não, já comeu? Não, mas eu sei que eu não gosto. Muitas vezes também nós nos tornamos assim. Você gosta do fulano? Não, não gosto não. Você já conversou com ele? Não, mas eu acho que ele é enjoado. Está vendo? Transferimos isso também para outras realidades. Por quê? Nós não somos fortes o suficientes. Não somos educados em nossa vontade. Enfim, tantos seriam os exemplos que poderíamos citar. Que nós conseguimos viver a fortaleza no dia a dia. Talvez nunca chegará a oportunidade de darmos a vida por Cristo. Como esses mártires, Albertina Berkenbrock, André de Soveral, Ambrósio Ferro e tantos outros santos mártires, São Sebastião, Santa Luzia e tantos santos e santas de Deus. Mas diariamente tem a nossa oportunidade de levantarmos na hora determinada, de sermos capazes de colocar em prática um bom trabalho, ainda que cansados. Podemos negar um pouco de comida a nós mesmos, podemos colocar uma comida que não gostamos como penitência. Ou seja, temos tantas ocasiões de renegar uma propina, um acordo desonesto. Temos tanta ocasião de sermos pacientes com os nossos filhos, com as pessoas do nosso trabalho. Quantas vezes temos a ocasião de ter uma vida pura, sem linguagem obscena, sem escutar música bobagenta. Ou seja, tantas são as ocasiões que temos de vivenciar a fortaleza. Que nós possamos aproveitar cada uma delas, para que nós possamos ser fortalecidos e viver uma vida santa. Recordemos a definição do dom da fortaleza. O empenho em viver uma vida santa. O empenho em viver coerentemente a vida cristã. Qual tem sido o seu empenho? Um empenho redobrado? Um empenho verdadeiro? Ou, muitas vezes, você tem sido frouxo? Mas não esqueçamos, por isso deixei por último, o mais importante, coroando essa breve reflexão. Tudo isso é possível pela oração. Só conseguimos ser fortes o suficiente se rezarmos. Reze. Porque se assim não for, nós não conseguiremos. É um dom do Espírito Santo, por isso precisamos pedir. Porque a hora ou outra nós pensamos que a fortaleza
É somente esforço nosso. Eu quero fazer. Eu quero com o Espírito Santo. Aí sim, a coisa vai para frente. Eu quero com o auxílio de Deus. Não é isso que nós cantamos? Eu quero salvar a minha alma com o auxílio de Deus? Um canto bem antigo. E de fato é isso. Eu preciso rezar pedindo isso ao Espírito Santo. Recordemos sempre o que diz os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo perseveravam unânimes na oração. Assim também nós devemos perseverar na oração, se queremos viver a santidade e ter essa fortaleza para viver bem a nossa vida e jamais nos desviarmos do caminho. Que o Espírito Santo possa vir sobre nós e dar-nos a fortaleza necessária para nos empenharmos na vida cristã em busca de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos